estuda vibrato na sua casa? Se você estuda vibrato, como que você estuda? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o vibrato não é só mexer a mão. Mas e se estudar com metrônomo, dividindo as notas e as pulsações, subdividindo os ritmos? Pode funcionar, mas em partes. Se eu te falar que o vibrato envolve também o seu sistema emocional e as condições físicas que você está no dia em que você está tocando, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho para você sempre receber os meus vídeos. Vamos lá, pessoal. Para a gente entender um pouquinho sobre o vibrato, nós temos que entender o que é o vibrato. O vibrato, ele é uma oscilação do som, uma oscilação da nota que você está tocando. Sentido mais grave da nota, ou seja, a nota desafina para baixo, tá? Por exemplo, se eu estou tocando o Mi bemol, eu vou desafiná-lo sentido Ré, utilizando-se da falange do dedo. Até agora tudo lindo e maravilhoso, né? Mas na hora da prática, por que é tão difícil vibrar? E ao mesmo tempo é tão maravilhoso, né? Existem grandes violinistas que dizem que quando você acerta a pulsação do vibrato, a velocidade exata do vibrato, você é capaz de conectar a vibração do vibrato com a vibração da pessoa que está te ouvindo, e elas oscilando, você comove e destrói qualquer coração que for ouvir aquela nota. Porque o vibrato realmente é cortante. Em alguma escola, o vibrato é considerado a alma do violino. Em outras, o arco. Eu também vou falar sobre essas coisas. Mas será que é interessante tocar violino sem um bom vibrato? Você já reparou que existem grandes violinistas, profissionais, solistas até, que você ouve o vibrato e você não gosta muito. Não é que você não gosta, o vibrato é bom, mas não é o vibrato que te atrai. Você vê bons violinistas com um vibrato que às vezes não te atrai. E você vê às vezes violinistas que não são profissionais, com vibratos maravilhosos. E aí você se pergunta, é só estudar o vibrato? Será que é só estudar o vibrato? Porque se fosse só estudar, se fosse só mexer a mão, todo mundo estava vibrando. Se fosse só estudar com metrônomo, todo mundo estava vibrando. Mas o vibrato envolve uma série de coisas. Uma série de coisas. Uma delas é o seu sistema emocional. Dependendo o seu sistema como está o seu emocional no dia, o vibrato vai acontecer de uma forma. Dependendo como ele está, vai acontecer de outra forma. Também as condições físicas do dia. Se você produz melhor de manhã, naturalmente que o seu vibrato vai ser melhor de manhã. Se você vai chegando mais à noite, o seu corpo está se preparando para dormir, observa que o seu corpo ele vai perdendo a energia. A sua mão vai ficando mais fraca, porque ele está se preparando para descansar. Nesse momento, se você tentar tocar, você vai ver que o seu vibrato ele não vai ter as mesmas energias que tem. Você vai evitar vibrar, inclusive, porque a sua mão não vai te responder. Por isso que é importante saber o horário que você vai tocar, como você vai economizar sua energia, tá? Então, o vibrato ele envolve uma série de fatores, tá? E ele também exige bastante energia. Então, é importante que você aprenda a controlar tudo isso, tá? Tem grandes músicos que dizem que a alma do violino é o vibrato. Escolas que dizem que a alma do violino é o vibrato e escolas que dizem que a alma do violino é o arco, tá? Eu vou te passar algum exercício para você estudar,
Lembrando também que tem um fator muito importante, né, que poucos percebem isso, mas existe, que é a umidade necessária na sua mão. Se você tem umidade demais na mão, ela vai te atrapalhar em algumas coisas, como mudança de posição. Mas se você tem umidade de menos, a mão está um pouco ressecada, seca demais, você vai ter melhor uma mudança de posição, mas vai ter pior um vibrato. Por quê? Porque a mão, ela precisa da umidade necessária para dar o contato com a corda e o espelho. E você poder se utilizar desse movimento e o dedo não se desestabilizar. Como que eu sei que minha mão está com a umidade necessária? Você vai sentir é como se tivesse mais aderência na corda. Se você está num lugar que tem ar-condicionado e você está muito tempo lá, você observa que as suas cordas, nem as cordas têm umidade. Elas ficam ressecadas, o espelho fica ressecado e a mão fica ressecada. Quando você for vibrar, você não vai conseguir estabilizar a nota. Naturalmente você vai apertar mais a mão, prejudicando o seu vibrato. Porque as condições do local interferem no seu vibrato. Eu vou te passar alguns exercícios para você trabalhar o vibrato. Lembrando que o vibrato, ele vem da falange do dedo. Então, se a falange não se movimenta, não adianta você mexer o braço e a falange não se mexer. A falange tem que se movimentar para trás. Mas eu devo impulsionar o braço para frente ou para trás? Você vai impulsionar o braço, treinar o impulso nas duas direções. Por quê? Se você treinar o impulso para frente, o seu vibrato fica rápido demais. Se você treinar o seu impulso para trás, o seu vibrato fica lento. Você não tem a velocidade necessária. Então você tem que treinar os dois lados. E o para trás, mais esforço ainda. Por exemplo, vamos supor que eu vou usar o pulso para movimentar o dedo. Você vai fazer o impulso para trás e para frente. Apoiando o pulso no instrumento para que você mexa apenas o pulso. Não fazer só com a energia para trás e não fazer só com a energia para frente, mas sim depois você vai soltar o braço e deixar acontecer naturalmente. Eu devo apoiar aqui. Se você solta aqui, você acaba tendo que ter um pouquinho mais de energia aqui para segurar o instrumento. Então o ideal é você dosar isso e aprender a não tensionar aqui. Esse espaço que tem, você pode encostar, mas não pode tensioná-lo, tá? Você vai apoiar o instrumento e treinar com ele encostado, impulsionando para frente e para trás. Por que tem pessoas que estudam com metrônomo e já fica bom vibrato? Porque ela consegue fazer naturalmente isso, ela consegue perceber esse movimento. E também envolve a flexibilidade da mão dela, que às vezes é melhor. A flexibilidade de algumas pessoas às vezes não está tão perfeita e ela precisa trabalhar essa flexibilidade. Tá? O seu dedo ele tem que estar firme na corda, mas ao mesmo tempo flexível. Tá? Se ele estiver firme e não flexível, ele pode estar tenso. Mas lembrando, seu vibrato pode estar bom agora e à noite ele pode não ser o mesmo vibrato. Aí você fala, mas eu estudei, o que aconteceu? Envolve todos esses fatores físicos que eu falei. Sobre umidade da mão, questões emocionais e como está o seu físico no dia. Se naquele momento você está desgastado, pronto para dormir, tá bom? Observa que quando você está no seu melhor momento do dia, você vai tocar melhor, naturalmente, tá? Então, depois que você treinar esse movimento, tanto com o pulso
quanto com o braço, observa que a desafinação acontece com a falange. Eu não escorrego o dedo, tá? Eu deixo a falange se movimentar. Estou usando o braço para mexer a falange, estou usando o pulso para mexer a falange. Tá? É muito importante que você consiga dominar essa técnica para que você consiga dominar velocidade, intensidade e amplitude, o que é muito difícil. Existe um compilado da Unicamp que fala sobre as orientações do Flash, do Gallamin e de outros grandes pedagogos. E esse compilado aí, ele fala sobre o vibrato, né? E sobre as questões emocionais também. Quem tiver a oportunidade, depois leia. E também diz que quando o músico atinge o nível de ter um grande vibrato, ele atinge o seu ápice. Quando ele compreende o vibrato, ele consegue entender as outras técnicas. Tudo está relacionado a isso. Tá? Então é importante que você treine isso com cautela, entenda seu corpo e controle esses movimentos, entenda as questões físicas do dia e tudo que envolve o vibrato. O vibrato, ele é mais complexo do que parece. Só que algumas pessoas conseguem fazer naturalmente e não sabem o que fazem, e outras desenvolvem e pesquisam e conseguem perceber todos esses detalhes minuciosamente. Tá bom? Então, estude com calma. Pense. Uma nota com vibrato bem tocada vai valer a pena ter estudado violino na sua vida. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.